com Cláudia Barbosa, mestre em ergonomia e especialista em design de móveis. É arquiteta da Quadrilha Arquitetura, especialista em varejo e docente da FITEC. E Cristiane Ribas, consultora empresarial com MBA em gestão de varejo e pós-graduada em marketing. Cristiane trabalhou 15 anos como executiva de compras, estilo e marcas nas lojas Renner. Passamos inicialmente a palavra para Cláudia Barbosa. Bom, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, então eu sou a Cláudia Barbosa, eu sou sócia da Quadrilha Arquitetura. A gente já tem 15 anos de mercado. E comigo aqui é a Cris. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? A Cris trabalha como consultora, como o pessoal já comentou, né? E a gente se juntou porque a gente verificou que nós duas, né, trabalhávamos em fases diferentes do dia a dia do lojista. E que somando nossos conhecimentos, a gente podia oferecer uma solução um pouco mais completa para o dia a dia, né, porque a problemática que o lojista encontra, né, no chão de loja. A gente então montou uma pequena apresentação para vocês desses conceitos. Trancou aqui o... Bom, o cérebro da gente trabalha com 3 sistemas, né, de captação de informação. O primeiro e mais imediatista, né, é a memória sensorial, que a gente capta através dos nossos sentidos, né. A gente agora, baixando um pouco essa música, colocando esse aroma e aumentando o som, a gente tentou trabalhar um pouco os sentidos de vocês e não só o apelo visual, que muitas vezes o lojista fica muito preso. Essa memória sensorial, ela é muito rápida de ser captada, né? E depois que a gente capta, a gente tem alguns segundos para transformar isso numa memória de longo prazo ou curto prazo, dependendo do cliente que entrou na nossa loja. A gente sabe que depois que a gente fez essa primeira captação do cliente e ele já entrou na nossa loja e consegue fazer uma degustação, uma experimentação do nosso produto, quase que 83% deles acabam comprando, né, quando essa degustação é satisfatória. Porque a gente consegue criar um vínculo emocional com a empresa, com a marca, com a roupa, com o momento em questão. E olha só, uma coisa muito, muito importante é o que a gente está fazendo para quem. E essa captação toda sensorial, é isso que a gente precisa entender, e tem estímulos positivos e estímulos negativos. Então, quanto mais a gente entender o nosso cliente, entender o nosso negócio e qual é o perfil que eu quero atender, melhor eu vou estar atendendo esse cliente, de início ao fim. Então, a memória sensorial, assim como é boa para alguém, às vezes é ruim para alguém. Então, a gente precisa estar entendendo cada vez mais o nosso consumidor. E esse é o grande diferencial do varejo do mercado hoje. Você entende quem é o seu consumidor?
O que você tem hoje através da vitrine, o que você tem hoje dentro da sua arara, do seu PDV, da sua vitrine, do seu composto de produto, tem a ver com o seu cliente, com o seu consumidor? Então, como eu estava falando, né, durante muito tempo a gente nota que o varejo ficou muito apegado única e exclusivamente ao apelo visual, não trabalhando os outros sentidos, né, que podem agregar sentimento e emoções para a compra, né, para a identidade do cliente pela marca, como a Cris estava comentando. E olha só, né, Cláudia, outra coisa bem importante que a gente precisa entender. Hoje, com todos os aplicativos que a gente tem na mão, com toda essa informação louca e rápida demais, né, qual a velocidade do meu cliente? Como é que a gente anda hoje na frente de uma vitrine? Como é que a gente anda hoje na rua? Olhando um aplicativo, olhando um celular. Então, como é que a vitrine vai chamar a atenção de alguém que não olha para a vitrine? Vocês já pensaram nisso? Nós somos consumidores, certo? Nós andamos no shopping. A gente não anda abaixado olhando para um celular o tempo todo? Então, como é que a gente vai captar esse cliente? Existem formas, estatísticas, estratégias para que isso aconteça. Não só pelo apelo visual. Então, essas sensações têm que estar muito conectadas com o público ao qual elas se destinam, né? Que é isso que a Cris estava comentando, da gente ter e focar bastante nesse nosso consumidor, nesse nosso objetivo, né, de apelo. Tá? Então, a gente vai ter essas sensações dessa pessoa, né, desse nosso cliente ideal, conectadas, né, decidindo essa compra final do produto. O varejo deve ser o tempo todo marcante, sensível aos detalhes de quem? Do consumidor. Do consumidor, aquele que eu quero retratar. Isso mesmo. O varejo também tem que ser envolvente, né? Eu não posso transformar a compra só numa consequência de uma ação, né? Ele tem que ser um relacionamento com o meu cliente, não um fim, né, quando ele sai com a sacola, mas ele sempre tem que voltar, trazer boas emoções, ter bons sentimentos da nossa marca e voltar à nossa loja. E esse envolvimento todo, é isso que a gente está vendo, por exemplo, nesse slide aqui. Quando o meu consumidor e o meu cliente ele é envolto por todas essas sensações e a entrega do meu mix ele é completo, eu consigo satisfazer o cliente do início ao fim. A gente não está e não quer mais que nós, como consumidores, né, a gente não quer mais fazer escolhas, a gente quer uma curadoria completa. A loja hoje tem que fazer a escolha para o cliente. É esse o nosso grande propósito, é entender qual o mix ideal, qual o preço que você vai atingir e de que forma você vai atingir esse cliente. Não só pela vitrine, mas no composto de todos esses produtos, esse movimento que a gente está contando aqui para vocês. A loja tem que vender cada vez mais uma solução completa, né, para esse cliente, para esse momento desse cliente, e a loja tem que transmitir isso na sua exposição, iluminação. E como nesse exemplo mostra bem, né, é uma loja de balas, então ela é toda colorida, ela é toda desenhada, ela é toda pensada, né, nesse lúdico de uma bala, de uma criança, de um adolescente que consome esse tipo de produto bastante. O varejo também tem que ser, né, uma experiência agradável. O cliente tem que sair com esse desejo de sempre querer mais, de que fui lá e fui bem atendido e lá eles me entendem, eu consigo me visualizar nesse espaço. Aqui até eu peguei um exemplo de uma loja da Nike, que eu achei muito interessante, que além, né, de vender produtos da Nike, óbvio, eles têm uma academia dentro da loja, onde eles fazem eventos, onde o pessoal pode se visualizar na academia, né? Então cria essa experiência de uso da mercadoria, né? A experiência está justamente nessa questão. A música que a gente ouviu, o som, né? A iluminação. A iluminação ela é fundamental. Para quê? Para mostrar e motivar alguns detalhes os quais eu queira mostrar. Eu tenho que dar performance para o cliente dentro da loja. Ele tem que estar com essa vontade de ir, retornar, conhecer. Porque nós não queremos mais clientes, né? Nós queremos consumidores ativos. Nós precisamos de pessoas sempre estando dentro do nosso PDV. Como que a gente faz isso? Criando sensações e experiências contínuas. Porque realmente a loja não pode se fechar nela mesma, né? E a venda está muito além da vitrine, né? Então a gente selecionou alguns fatores diferenciais para que essa venda fuja do óbvio, né? E o espaço se torne realmente um auxílio, né, ao lojista. O público-alvo, que é o que a gente falou,
Quem é meu público? Para quem eu vendo? Qual é o mix de produto que eu preciso ter? Quanto? Quanto desse mix de produto? Qual o preço médio? Se eu já tenho um negócio, este é o momento de eu entender quem é meu público-alvo. Quem é o meu negócio? Porque eu tive um sonho e eu quero idealizar, e esse sonho tem que continuar. Agora, a gente não vai nem falar naquela crise que todo mundo falando, mas existem muitas coisas que tem lojas e tem momentos vendendo, continuam indo para frente. Porque o público está definido. Então a gente não pode mais se resgatar a si mesmo, né? A gente tem que redefinir o nosso negócio. E existem métodos para isso. Para entender quem é o meu público-alvo. Para quantificar esse público-alvo. E realmente não pode ter aquela ilusão de que é época de crise, daí sim eu vou ter um estoque lotado para atender todo mundo, porque uma hora vai aparecer alguém que queira esse produto, né? É importante nesse momento a gente ter a personalidade de dizer esse sim, esse não, porque a gente não vai conseguir agradar a todo mundo, né? O grande momento da dificuldade do varejo mundial, que foi em 2008, as grandes marcas, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, elas podiam ter sucumbido a grandes crises mundiais. E o que elas fizeram? Elas sentaram, entenderam o seu negócio, quantificaram o seu negócio, reduziram o mix de produto e estão aí mais vivas do que nunca. Então a gente precisa sim entender quem é o público-alvo. Eu não faço vitrines e eu não experimento lojas para produtos, né? Para simplesmente equipamentos ou para manequins. Eu tenho que vestir um público. Inclusive, nas grandes crises, né, sempre se comenta que o que cresce bastante é o consumo de indulgência, né? Então, a pessoa se dá o prazer de certos luxos para sucumbir, né, aquela tristeza da crise, aquele momento triste. Então, eu vou comprar uma cerveja diferente, porque afinal eu sofro tanto, trabalho tanto, eu mereço, né? Então, a gente tem que conseguir transformar o nosso produto do dia a dia nesse produto que vai dar satisfação também ao cliente em certos momentos. Aqui também a gente tem duas ambientações completamente diferentes, né, de loja, que é por isso que a gente está falando. Qual o mix, qual o cabide, qual a iluminação, qual a vitrine, qual o manequim, qual o chapéu, tem tapete ou não tem tapete? Quanto de cada um desses produtos eu vou ter que ter na loja, para falar a verdade para o meu cliente? Não para qualquer pessoa que passe na minha loja. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente precisa de retorno financeiro, né? A escolha do mix é justamente o posicionamento de quem é esse cliente, como que ele vai estar sendo vestido, ou sendo capacitado, ou sonhando dentro do meu ambiente de loja. O apelo, o motivo da venda deve ser completo, que é isso que nós falamos. Nós temos que escolher e não mais o cliente encontrar cabideiros lotados de produtos no qual a gente diga cliente, pessoa, aqui estão essas roupas, aqui estão essas joias, aqui estão esses objetos, pode escolher. Na verdade, nós é que temos que fazer isso para ele cada vez mais. Esses são os negócios que estão dando certo. Então nós precisamos de coleções, não mais peças soltas. Para isso a gente precisa quantificar e adequar o mix, que é isso que é um método que pode existir, que existe para a gente conseguir entender a quantidade de cada produto físico, né, de que valor eu vou estar vendendo. E até essa questão da inspiração. Quanto tempo vai durar minha vitrine? Qual o método de uso que eu vou fazer dos produtos? Qual a melhor vitrine? Qual a melhor iluminação para ela? Se tem fundo, se não tem fundo, que é sempre uma pergunta que os lojistas vêm fazer para a gente, né? Como é que eu faço a minha vitrine? Faço fechada, faço aberta? Então, são vários posicionamentos, né, que vão transmitir até o caráter da loja como um todo. A venda através da vitrine nos motiva a vender o tempo todo. E a gente precisa entender que a vitrine não só é o espaço físico qual o cliente enxerga de primeira mão. A vitrine também é Instagram, a vitrine também é o Facebook. Então, todo o meu posicionamento de marca depende disso. Mini vitrines existem dentro das araras, dentro das prateleiras, né? Isso são mini vitrines também. Então, todo o ponto de contato que eu tenho com o meu cliente é uma forma de venda. A gente tem que estar atento a isso. Nós não podemos mais esperar que o varejo brasileiro ele simplesmente aconteça. Nós temos que planejar o varejo, planejar momentos de emoções e de venda. Esse é um recado assim nosso, né, Cláudio? Que quanto mais planejado, quanto mais executado, melhor vão ser os nossos resultados financeiros e de imagem. Um outro fator importante, né, no diferencial da loja é o layout, que todo mundo sabe muito bem, já ouviu essa palavra, que nada mais é, né, da organização do espaço
pensando na exposição correta dos produtos, no trabalho de vendas, no dia a dia de venda, né? E a comodidade do cliente. No caso do layout, a gente tem que pensar sempre, né, no acesso confortável e daí acessível, né, a todos os consumidores, na circulação, considerando também esses fatores. O local do caixa e de estoque, que tem que ser um facilitador de venda, né, e algo que auxilie bastante, porque o estoque próximo faz uma venda mais rápida. A gente sabe muito bem que os clientes hoje em dia cada vez perdem menos tempo fazendo compras, né? Então, tu demorar muito para apresentar um produto ou trazer uma numeração às vezes é um fator decisivo na compra. Outro fator importante no layout é a exposição das mercadorias, que tem que ser bem adequada, tanto em altura quanto posição em planta baixa, né? Então, tem que pensar no teu público novamente, né? Vamos martelar bastante nisso. Se é um público infantil, são pessoas mais adultas, vai mudar a altura, né? Então não só na planta, mas em altura de exposição também das mercadorias. O ponto focal e as vitrines e as promoções, né, que vão compor todo o nosso layout. E o ponto focal é esse, ele modifica. Eu tenho um DNA, eu tenho um projeto, eu tenho um negócio. Só que os pontos focais dependem do que eu quero contar. Que história eu quero contar para o meu cliente essa semana, esse mês, essa quinzena. Aqui a gente trouxe mais uma plantinha, né, mais básica, para vocês conseguirem identificar alguns pontos importantes, né, de um layout básico de uma loja. A gente tem o primeiro deles, que ali é a entrada, né, na verdade, desculpa, o primeiro na entrada são as vitrines, né, e as zonas de descoberta, onde o cliente ainda não pensou em entrar na tua loja, ele está começando a se identificar e a entender o que está acontecendo, é onde tu vai poder mostrar algumas coisas importantes, né, do que tu tem para vender dentro da loja, que vai fazer convencê-lo a entrar, né, dentro da tua loja. Em primeiro momento vão ser as vitrines. Depois a gente tem a parte da entrada, que é uma zona de ambientação. O cliente ainda não sabe muito bem o que ele está fazendo lá, mas ele já decidiu entrar, então a gente não pode perder que ele dê meia volta e saia, né? Então a gente vai ter alguma exposição nessa zona. É muito bom ter manequim, alguma outra coisa para reforçar mais ainda essa parte, tudo que ele visualizou nas vitrines, né? Daí depois a gente vai ter o ponto focal, como a Cris estava falando, no fundo da loja, ou no ponto que é o primeiro olhar, né, do cliente. Isso não pode ser estático, a gente tem que poder mudar bastante, com coleções diferentes, produtos diferentes, sempre pensando em composições que identifique a tua marca mesmo. O teu lifestyle do teu cliente vai estar exposto nesse ponto focal. Isso que tu falaste é bem importante, porque tem uma questão que às vezes a gente acha que um estoque morreu, que o produto nunca mais vai vender, né? E na verdade esses pontos focais, onde a gente reposiciona produto, às vezes salva uma coleção inteira. Então a gente precisa saber quantificar, entender o que não está vendendo e através dessa projeção de compras ou de estoque parado, conseguir ressaltar dentro da exposição do layout um novo posicionamento para esse produto. A arquitetura da loja ela tem que ser responsável e facilitadora para a gente contar mini histórias. Isso que a Cláudia está falando aqui, ó, bem importante. É entender a tua área de vendas para entender quando tem um fracasso ou quando eu tenho um sucesso, como que eu vou remontar a minha área de venda. Porque ela não é estática, né? Até outro dia eu fui falar com uma cliente minha, uma consultoria nossa, e num ponto focal ela tinha guarda-chuvas. Ela disse, eu sempre boto guarda-chuva aqui. Eu disse, mas é uma loja de rua, lá na Tristeza. Eu disse, mas para que tu sempre tem guarda-chuva aqui? Hoje está um dia lindo de sol, maravilhoso, céu azul, e tu tá pondo no lugar mais importante da tua loja guarda-chuvas. Ela disse, mas eu sempre boto. Pois é, mas não precisa sempre botar, só no dia que estiver chovendo, daí tu vai ter toda a tua exposição, né, correlata, tu tem que poder mudar isso conforme o momento, né? Isso é bem importante, porque às vezes a gente deixa a coisa estática. E a gente sabe que loja, que varejo e que negócio é movimento. Movimento. E se eu continuo deixando sempre a coisa lá, começa vou brincar, né? O complexo de Gabriela, né? Que eu sempre fiz assim, eu nasci assim, aí eu vou morrer assim. Então a gente não pode deixar a loja sempre estática. Isso é importante. Daí no meio da loja, então, a gente tem a nossa Power Table, nossa zona de ouro, a zona que a gente vai poder massificar a exposição, botar promoção, botar preço, né, que é aquela mesa de entrada que muitas vezes obstrui a entrada, mas se a gente direciona o cliente, né, para o lado que a gente quer ir, tá?
Depois no caixa, né, que é uma zona que a gente sempre aproveita para colocar os elementos de venda de impulso, que vão aumentar nosso ticket. Então, é sempre no caixa, onde no momento que o cliente já está parado, ele vai ter um tempo para olhar um pouco mais, geralmente são peças menores, que é onde a gente agrega, né, mais elementos no nosso ticket. E na degustação, provador, que é, né, sempre tem que ter conforto, tem que sempre ser bem amplo, tem que ter uma visualização boa, tem que ter muito cuidado com a iluminação nesse caso, porque muitas vezes uma iluminação errada no provador compromete completamente, né, toda a coleção, todo o modelito, né? Então, isso é bem importante. Tá? Aqui, então, a gente pegou só um exemplo, né, nessa zona de ambientação, que eu acho muito boa. Então, tu vê, o cliente já entrou na loja, mas eu estou ainda assim martelando, né, conceito, identidade, coleção, modelos, para ele continuar, né, comprando a ideia de tudo que eu tenho dentro da loja. Cheiro, música, que tipo de prateleira, se tem modificação, se hoje tem promoção, o que é promoção, né? É só preço ou é destacar produto? O que eu estou contando hoje para o meu cliente, né? Essa é a entrada de ambientação. E aqui já é uma foto daquela planta baixa que eu mostrei para vocês. Então, é justamente essa zona ouro, né, onde eu tenho expositores versáteis, que eu mostro esse lifestyle do meu cliente. Eu tenho por cores, por modelos, né, mostrando a coleção em quadros, especificando realmente esse lifestyle do meu cliente. E é uma zona que eu tenho que poder mexer bastante conforme o momento da loja. Aqui, então, né, alguns exemplos, né, de uma coisa que funciona super bem na compra por impulso, que são esses divisores de fila. Então, a gente tem acessórios, elementos de apoio, né, aqui no caso ali da Primark tem até cabides, né, então, vê que são coisas que todo dia a dia, né, a pessoa precisa. E é incrível porque quando a gente pensa em planta baixa, em projeto arquitetônico, todo e qualquer lugar ele pode ser salvado, né? Não vou dizer essa palavra, mas pode ser ambientado, restaurado, restabelecido, vendido. A gente precisa pensar em venda o tempo todo. E às vezes a gente tem soluções sempre iguais. Então esse é o nosso convite, assim, da quadrilha, meu, da Cristiane Ribas, de toda a parceria que a gente está lá. São iluminações diferentes, cabides diferentes, uma loja totalmente montável e remontável para o momento que o cliente está precisando, né? E a gente conseguir quantificar qual é esse momento. Porque tudo no varejo é quantificado, né? É quanto eu vou ganhar. Parou daquela coisa de eu colocar um produto porque eu acho bonito, né? Quem tem que estar achando é o cliente, é o meu ponto de venda. E às vezes nós temos negócios prontos na mão. Então, um outro diferencial bastante importante do layout, que muitas vezes o lojista acaba sendo muito reticente, né? Como é que eu vou perder espaço de exposição para botar um espaço kids? Como é que eu vou botar um maridródomo, né? Que tem uma cadeirinha para o marido ficar sentado, né? Mas a gente vê que isso é um diferencial muito importante no dia a dia dos consumidores. Quem é mãe aqui sabe, né? Que só vai em restaurante que tem espaço kids. Só vai em loja que pelo menos tem um brinquedinho lá para a criança ficar atenta. Então, quanto mais tempo de permanência a gente conseguir segurar, né, o cliente dentro da loja, mais a gente vai agregar esse nosso ticket, né, esse nosso consumo e aumentando a permanência. Eu trouxe aqui um exemplo, né, aqui tem um grande, que é um provador, que tem um espaço de estar dentro, então já aumenta aquela convivência com o cliente. Tem um outro exemplo aqui que é muito bom, que é uma loja, a Lululemon, se eu não me engano, que eles vendem artigos de esportes, e eles verificaram que a maioria dos seus clientes faziam yoga, eram praticantes de yoga, e focaram, então, ações, aulas de yoga dentro da loja. Então, são várias atividades que a gente consegue promover, que tem a ver com o teu cliente, e que tu vai, na verdade, agregando, né, emoções e relações, e expandindo, né, o contato com o teu cliente, fidelizando ele, assim. Um outro fator diferencial é a exposição. A gente sabe, né, que as vendas são favorecidas com um expositor correto, tá? Facilita no planejamento, facilita a localização, facilita o acesso dos clientes. Então, sempre um expositor adequado vai ajudar na nossa venda. Às vezes a gente tem produto pequeno, tem que ter expositor pequeno, às vezes tem produto grande, mas o ideal é que esses expositores sejam os mais versáteis possível, né?
Aqui eu trouxe um exemplo que eu achei muito interessante numa loja em Tóquio, que ele tem um expositor de madeira, então às vezes ele pode fugir um pouco do óbvio, né? Criando um expositor específico para a loja, conforme o conceito da loja, né? Aqui do outro lado tem um outro que é um pouco mais tradicional, que tu vê cremalheiras, tu vê expositores com araras, mas a ideia é que esses expositores sejam sempre bem versáteis, para que, voltando um pouco ao que a gente falou, a gente possa trocar bastante, né, o momento do varejo, a cara da loja.